Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o livro Bons Dias de Machado de Assis e já vou pedindo para você se inscrever no canal. Se for comprar algum livro ou algum produto na Amazon, peço para que compre pelo nosso link que está aqui no box de descrição, pois assim você nos ajuda, né? Ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Bom, gente, vamos lá então falar sobre esse livro, que é um livro de crônicas. Machado de Assis escreveu 49 crônicas, publicou 49 crônicas num jornal do Rio chamado Gazeta de Notícias entre 5 de abril de 1888 e 29 de agosto de 1889. Todas as crônicas se iniciam com bons dias e terminam com boas noites. Então Machado não assinava a crônica. Ninguém sabia que era ele que estava por trás daquilo ali. Há todo um anonimato. Mas por que ele faz isso? Bom, primeiro, porque ele queria mostrar seu posicionamento, seus pensamentos, sem que tivesse ali o peso do nome dele. Segundo, porque era uma questão de segurança. Machado era monarquista liberal e poderia ser considerado antirrepublicano, ser perseguido por isso. Inclusive, no governo do Marechal de Ferro, Machado é denunciado como antirrepublicano. Ou seja, né, Machado é denunciado como monarquista. E, gente, demorou muito tempo para se descobrir que Machado era o autor dessas crônicas. Isso só foram saber mais ou menos nos anos 50 do século 20, então praticamente 60 anos depois. Bom, gente, é importante dizer que as crônicas que nós temos aqui, que é, né, do período realista, são bem diferentes daquelas crônicas lá do humanismo, que contavam a vida de reis e tudo mais. Crônica vem do grego cronos, que tem o significado de tempo, e aqui no século XIX já significa uma escrita sobre o dia a dia, sobre os acontecimentos cotidianos. Então vão aparecer aqui comentários que abordam fatos políticos, sociais, econômicos. E a gente estava no período aí, né, um pouquinho antes da abolição, e também vamos pegar o depois da abolição e o fim da monarquia, começo da república. O advento da república já será previsto por Machado aqui. Então, considerando a definição de crônica, a gente pensaria em algo temporal. Só que algumas crônicas vão transcender. A visão de Machado ali é tão grande que tem coisas acontecendo até nos dias de hoje que ele vai comentar sobre aquela época. Em vários momentos, Machado vai mostrar pra gente que a abolição da escravidão não estava dando autonomia aos negros, que a situação não ia mudar de verdade. Os negros continuariam dependentes dos brancos e continuariam sendo discriminados. Além dos comentários da abolição, o Machado vai prever em várias crônicas que com a chegada dela, a monarquia cairia. E como nós tínhamos uma monarquia oligárquica, claramente disso só poderia vir uma república oligárquica. Inclusive que a gente teria oligarquias locais, ou seja, oligarquias regionais. Mudava partido, mas no fim não mudava nada. Mudava o nome de quem estava no governo, mas no fim não mudava nada. Os partidos de verdade não seguiam a ideologia do partido. Então um era igual ao outro, partido liberal era igual ao conservador e vice-versa. Não seguiam a ideologia que se espera que um partido siga.
Bom, gente, estamos diante de crônicas, mas estamos diante de crônicas no período do realismo. O Machado é realista. Então, nós teríamos aqui várias características do realismo, como não vai haver mais idealização romântica. Vamos ter muito pessimismo aqui. Vamos ter também análise do homem, análise da sociedade e podemos pensar até em objetividade, porque por mais que as crônicas sejam escritas em primeira pessoa, elas estão fazendo comentários sobre coisas que realmente aconteceram, sobre acontecimentos históricos. Então há um eu que sim tira um pouco dessa objetividade, mas ela ainda está um pouquinho presente. E característico do Machado, o que nós temos aqui? Muita conversa com o leitor, muita ironia, muito ceticismo, descrença no ser humano, muito, gente, aquilo que é característico, né, do Machado, muita metalinguagem, como a gente tem nos romances, em que ele escreve também. Bom, vamos conhecer algumas crônicas para entender melhor aqui como que funciona o livro Bons Dias. A crônica número 1 é de 5 de abril de 1888, então aí estamos pouco mais de um mês antes da abolição da escravidão. E de fato a gente tem aqui no começo Bons Dias e Machado já começa, gente, conversando com o leitor. Hão de reconhecer que sou bem criado. Podia entrar aqui, chapéu à banda, e ir logo dizendo o que me parecesse. Depois ia-me embora para voltar na outra semana. Mas não, senhor. Chego à porta e o meu primeiro cuidado é dar-lhe os bons dias. Agora, se o leitor não me disser a mesma coisa em resposta, é porque é um grande mal-criado, um grosseirão de borda e cabelo, e ele vai continuando. Então, aqui no começo a gente já tem conversa com o leitor e um certo deboche, né? Machado já vai tirando ali sarro. Então, ele diz que sempre vai dizer bom dia e, de fato, ele faz isso em todas as crônicas. Espera que o leitor responda esse bom dia e que vai vir uma vez por semana e não tem papas na língua. E já nessa primeira crônica vai entrar o assunto da abolição. Ele diz o seguinte pra gente, que ele frequentava um clube chamado Beethoven e ele ouviu assim, né, lá naquele clube, o ministro da Justiça, que era o Ferreira Viana, dizendo que a abolição ocorreria de fato, que a Lei Áurea seria assinada. Bom, aí o cronista, gente, vai criar aqui uma metáfora. Ele diz pra gente que ele é um pobre relojoeiro que, cansado de ver que os relógios deste mundo não marcam a mesma hora, descrê no ofício, diz ele, né? Palavras dele. Então, ele não é um relojoeiro de verdade. O que é esse negócio dos relógios não marcarem a mesma hora? Acontece que o Machado estava muito bravo, porque a abolição vai se dar no Partido Conservador, no gabinete conservador, e não no gabinete liberal. Aí ele conta aqui uma historinha que o Partido Liberal estava encasacado, pronto para sair com um relógio na mão, que só faltava o chapéu, que seria o chapéu Dantas, que era um político do governo liberal, ou o chapéu Saraiva, que era outro liberal. Só que acabou não saindo nenhum dos dois, gente. O Partido Liberal perdeu a hora, perdeu a vez. O Partido Liberal pouco estava fazendo para abolir a escravidão. Gente, aí o Machado fica muito bravo. O que aconteceu aqui? O que estava acontecendo aqui? Quem chefiava o parlamento era o Partido Conservador. Primeiro com Cotegipe, que estava ali desde 1885,
Depois dele, quem assume o poder não é um liberal, é um outro conservador, chamado João Alfredo. Então o Machado fica muito bravo, porque a abolição vai ocorrer na mão dos conservadores e não na mão dos liberais. Só faltou o chapéu para os liberais saírem na frente, mas eles não saíram. Isso é imperdoável para o Machado. Na crônica número 5, de 4 de maio de 1888, o Machado vai mostrar muito aquilo que eu falei no início, que os partidos políticos, na verdade, não seguem ideologia, que eles são muito parecidos, eles agem em benefício próprio, cada político age de acordo com o seu próprio interesse, que é de fato anunciada a abertura das câmaras, a abolição realmente virá e vai ser uma ocasião solene, e o Machado vai mostrar aqui pra gente claramente que não há nada mais conservador que um liberal e nada mais liberal que um conservador. Inclusive, a gente tem aqui a ironia para mostrar isso, que fala 2 em 4, 4 em 2, 2, 4, 4, 2, 2, 4, justamente não é para mostrar que eles são iguais. E aqui ele modifica, o Machado modifica para tirar meio que sarro uma citação que seria: dai-me boa política e eu vos darei boas finanças. Machado transforma isso em: dai-me boa educação e eu vos darei boa política, diria o Barão Luiz. Aqui no Brasil, o que nós teríamos então, na verdade, como a gente tem hoje, né, é interesse próprio, oligarquias que não respeitam ideologia de partido político. Na crônica seguinte, a sexta, 2 dias antes da abolição, 11 de maio de 1888, Machado vai mostrar um monte de gente alforriando seus escravos, meio que, né, gente, para mostrar: olha, eu libertei os meus escravos antes da lei, olha como eu sou bonzinho, olha como eu penso em igualdade, sendo que, né, todo mundo ia que haveria abolição da escravidão. Então, isso era uma jogada política. Você dá liberdade antes de que você seja obrigada a dar essa liberdade. Isso também vai ser muito explorado aqui no livro Bons Dias. Só que essa abolição vai gerar muito desconforto no Partido Conservador. E aí eles vão, muito em breve, acabar derrubando a monarquia e transformando em república. A crônica número 7, de 19 de maio de 1888, então, ó, a abolição ocorreu em 13 de maio de 1888, apenas de alguns dias depois da abolição dessa escravidão. Gente, a gente vai ter uma das principais crônicas aqui do livro. Temos já uma ironia no início. O cronista diz: não podemos confundir, né, a voz que fala ali como narrador sendo Machado. Ele cria personagens, ele cria personas. Isso é característico dele. O cronista fala, então, que pertence a uma família de profetas. Mas, gente, aqui é uma ironia, porque é uma família de profetas depois do fato. Se você é profeta, você deveria saber antes o que vai acontecer, não falar depois que já aconteceu. E como ele já tinha previsto o que aconteceria no dia 13 de maio, ele decidiu alforriar no dia 7 de maio, só um pouquinho antes da abolição, o seu escravo de mais ou menos 18 anos, o Pancrácio. Gente, não falar a idade exata do Pancrácio é para não cair na questão da lei do ventre livre. Então, não é à toa também que o Machado chama atenção disso. Então, olha que cara de pau esse cronista. No golpe do meio, levantei-me eu com a taça de champanhe e declarei que, acompanhando as ideias fregadas por Cristo, há 18 séculos, restituí a liberdade ao meu escravo Pancrácio.
que entendia que a nação inteira deveria acompanhar as mesmas ideias e imitar o meu exemplo. Finalmente que a liberdade era um dom de Deus, que os homens não podiam roubar sem pecado. Ai, meu Deus, que absurdo, né? Então, acompanhando as ideias de Deus, de Jesus, já há 18 séculos. A gente tem que pensar que aqui estava no século XIX, né? Restituiu a liberdade ao escravo Pancrácio. E, gente, atenção ao nome Pancrácio, que significa tolo, e a gente vai ver meio isso, coitado Pancrácio, não tem noção da sua situação. E aí, né, super vaidoso, diz que já estão pintando um retrato da homenagem dele por fazer isso. Ele é muito interesseiro, se acha muito. No dia seguinte, ele chama o Pancrácio e fala para ele: olha, Pancrácio, tu és livre, pode ir para onde quiseres. Aqui, né, tens casa amiga, já conhecidas, e tem mais um ordenado aqui. Então ele fala: Pancrácio, você é livre, você pode ir para qualquer lugar, mas se você quiser ficar aqui, você vai ter um ordenado. Pancrácio já disse que vai ficar. Só que, gente, aí nós continuamos com esse ordenado. Um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce nesse mundo. Tu cresceste imensamente. Quando nasceste, eras um pirralho deste tamanho. Hoje está mais alto que eu. Deixa ver, olha, és mais alto 4 dedos. Gente, também nós vamos notar que o Pancrácio era mais forte, mais alto que o cronista, mas era super submisso. E aí ele diz que vai pagar pro Pancrácio um ordenado de 6.000 réis. Gente, isso não é nada. Não é nada comparando com o dinheiro da época. A gente tem aqui uma nota de rodapé que diz o seguinte: para dar uma ideia do mínimo valor desse ordenado, que seria mensal, dou os preços de alguns artigos. Então, o Pancrácio receberia 6.000 réis por mês. Uma camisa normal custava 3.000 réis. O aluguel mensal de uma casa de 2 salas, 2 quartos, cozinha e quintal por mês, 35.000 réis. Um almoço ou jantar no Hotel Javanês, 400 réis. O jornal Gazeta de Notícias custava 40 réis, ou seja, o Pancrácio receberia uma merreca que não daria de verdade como ele se manter, como ele se sustentar. Então é bem aquilo que o Machado vem falando, que a abolição, na verdade, não mudou muito a realidade dos negros, porque muitos continuaram no local onde eles já eram escravos, recebendo uma ninharia e fazendo o mesmo trabalho. Bom, para piorar, o Pancrácio vai apanhar, gente. Vai continuar apanhando desse seu antigo dono, como se tivesse tudo bem. Pancrácio aceitou tudo, aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte por não me escovar bem as botas. Efeitos da liberdade. Meu Deus, que liberdade é essa? Mas eu expliquei-lhe o peteleco, sendo um impulso natural, não podia anular o direito civil adquirido por um título que eu te dei. Ai, desculpa, Pancrácio, foi aí um impulso natural eu te bater, mas você não deixa de ser livre por isso, gente. Olha que absurdo. Ele continuava livre, eu de mau humor. Eram 2 estados naturais, quase divinos. E o bom Pancrácio, como ele diz, compreendeu isso, compreendeu também os pontapés, os puxões de orelha, ou seja, coitado do Pancrácio, aceitava tudo pior, até alegre. A situação dele não mudou. Qual era o plano do cronista? Ser deputado, mandou uma circular aos eleitores, dizendo que libertou seus escravos muito antes da abolição, gente, que muito antes, né, apenas alguns dias, e ainda disse que o escravo tinha aprendido a ler e a escrever, professor de filosofia no Rio das Cobras. Ele conta um monte de mentiras para tentar se eleger.
Nós temos então um discurso de liberdade, mas o que acontece de fato é a opressão. A mudança com a abolição foi muito pouca, pois a lei não preparou os negros para a autonomia. Na crônica seguinte, a número 8, de 20 e 21 de maio de 88, o Machado vai comentar, né, as festas abolicionistas patrocinadas pelo próprio governo, e aqui ele vai fazer um intertexto com a Bíblia, traduzindo o evangelho lido na missa campal, feita em homenagem à abolição. E aí, gente, ele vai fazendo um intertexto com o evangelho mesmo, ele coloca até os numerozinhos para mostrar pra gente que a troca do Cotegipe pelo João Alfredo não mudou nada, porque saiu um conservador e continuou o outro conservador. Para terminar com ironia ainda nessa crônica, ele mostra ex-escravos que compraram escravos, que com a abolição não só eram ex-escravos, como também ex-senhores. Na 9, de 27 de maio, aqui ele fala um pouquinho sobre o meteorólito de Bendegó, que era um meteorito, né, que de fato tinha caído e era muito pesado, gente. A nota aqui nos diz que ele pesava 30 mil quilos e foi trazido até a Bahia por 40 juntas de bois. E até vai dar voz para esse meteorólito aí. Só que aqui, na verdade, isso é uma digressão. Ele está usando tudo isso daqui para mostrar para a gente que a república não será negra. Será branca como a monarquia. Fala sobre a questão do federalismo. E aí, como vai ser aqui no Brasil? Vai ser igual nos Estados Unidos, em que os estados têm autonomia. E a gente também tem que chamar atenção que os Estados Unidos se tornaram uma república, mas continuava havendo escravidão na república até que ocorre a Guerra de Secessão. Então estavam enganados aqueles que achavam que com a República o negro estaria integrado à sociedade brasileira. O Machado até traz aqui uns termos em francês, né? Noir, que é negro, ele faz o jogo de palavra com noir, que era a ideia da República, e diz que a República será branca. Na crônica de 1º de junho de 88, gente, ele vai ressaltar o fato de que algumas pessoas estavam reclamando de seu nome não estar vinculado ao dos abolicionistas, ao dos que lutaram pela abolição. Inclusive, o cronista vai responder ironicamente, dizendo que a melhor glória é a póstuma. A verdade, gente, é que com a abolição, todo mundo queria ali seu nome envolvido, mesmo sem ter feito nada, para tirar benefício daquilo. Então, poxa, você não fez nada se quer que seu nome esteja vinculado à abolição, por quê? Uma outra crônica que é interessante a gente mencionar é a de 26 de junho de 1888, que havia assim uma possibilidade de que os senhores de escravos recebessem uma indenização por cada um deles que foi libertado por conta da Lei Áurea. Então começou a haver um movimento do quê? Um movimento de comprar libertos, porque veja bem, não faria o menor sentido você comprar um liberto, porque você não teria um escravo. E você compraria por um valor bem baixo. Só que se o governo pagasse por cada liberto, valeria a pena você ter comprado essas pessoas e lógico haveria, né, modificação ali, falsificação nos documentos para você mostrar que você comprou esses escravos antes do 13 de maio de 88, que era de fato a data da abolição. Só que não, essa indenização acabou não acontecendo. Então, gente, olha cada coisa absurda que a gente acaba tendo aqui no Brasil, né?
Acho que deu para dar uma ideia aí para vocês como é que funciona aqui o pensamento do Machado. Então, sempre tenham em mente que o Machado é um monarquista liberal, que ele está vendo que a abolição é uma coisa só no papel, que na prática a vida dos negros não ia mudar muito, e que ele está vendo também que só mudam os nomes que estão no governo, muda-se o regime, mas na verdade nada muda. Tudo permanece do mesmo jeito. De uma oligarquia só poderia vir outra oligarquia. Compartilhem nosso vídeo, se inscreva no canal e acompanhem as outras análises aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Tchau!